Olá, Elite Oculta! Meu nome é Gabriel Brant, eu sou do canal Você Acredita, e se você ainda não conhece o nosso canal, o link vai estar aqui na descrição. Então já aproveita e dá uma passada lá, logo após esse vídeo. Meu nome é Jimena, tenho 48 anos, sou cigana, e o relato que eu trago é uma dívida de honra que precisava expor. Sou fruto de um relacionamento proibido entre uma cigana e um não cigano. Minha mãe cometeu o maior crime que uma cigana pode cometer contra o seu povo. Ela se apaixonou perdidamente por um não cigano, e por esse amor acabou fugindo e deixando tudo para trás, inclusive o seu primeiro marido, com quem casou aos 13 anos, e suportou várias traições extraconjugais, além de muito abandono. O nome do seu primeiro esposo era Javier. Este vivia viajando com os demais homens do acampamento para vender os vários tipos de produtos que eram produzidos na comunidade. Quando se casou com a minha mãe, o Javier tinha apenas 16 anos e sonhava em ser pai, mas a minha mãe nunca engravidou dele, motivo que o deixou mais frustrado ainda, uma vez que ele tinha um irmão gêmeo chamado Raones, que casou no mesmo dia que ele, com uma cigana um ano mais jovem que a minha mãe, e aos 19 anos já tinha um casal de filhos. Toda a família de Javier vivia exaltando a família de Raones e acreditava que havia algo de estranho na minha mãe. Por esse motivo, ele sofria discriminação em forma de brincadeiras, entre aspas, onde era cobrada por não produzir sequer uma semente ao marido. Javier não era nenhum santo e em suas viagens chegou a se envolver com algumas clientes. Inclusive, teve filhos com não ciganas. Mas surpreendentemente, ele não rejeitava minha mãe e a minha família materna era apaixonada por ele, não admitindo nem que a minha mãe cogitasse em largá-lo. Meu pai era eletricista e conheceu a minha mãe quando ela pediu para ler a mão dele. Foi uma atração inusitada e também fatal. Tanto que eles começaram a ter encontros escondidos e muito perigosos, pois o crime de uma cigana se envolver com um não cigano é considerado um crime de honra, e o fato dela ser casada piorava ainda mais as coisas. Por esse motivo, eles tiveram que fugir. Meu pai conseguiu um emprego no Rio Grande do Sul e, com isso, pôde viver o mais longe possível com a minha mãe. Para não chamar a atenção, ela abandonou muito de sua cultura, o que foi um processo doloroso, pois até as vestimentas e adereços ciganos ela teve que esquecer. Como ela levou um tempo para engravidar, o meu pai a ensinou a ler e escrever. Depois a matriculou numa escola num período noturno, pois ela pôde se desenvolver. Sendo que ele aguardava na porta da escola para evitar que ela se encantasse por outro homem, minha mãe adorava a dedicação dele para com ela. E da sala de aula, ela sempre ficava observando para ver também se ele não estava falando com outras mulheres. Devido à escola, minha mãe concluiu o ensino médio e se interessou pela enfermagem e pelo aprendizado de parteira. Começou ajudando uma experiente parteira e a colocar crianças no mundo, e aos poucos foi obtendo o conhecimento necessário para se virar sozinha nesse trabalho. Meu pai sempre a apoiou em tudo, e devido a isso, ela se tornou uma enfermeira e parteira de primeira, começando a trabalhar num posto de saúde. Contudo, nas horas vagas, socorria mulheres em trabalho de parto. No entanto, sempre mesclou o conhecimento de sua formação com a aprendizagem do seu povo. Foi quando a minha mãe engravidou e teve Stefan. Meus pais ficaram emocionados, já que a minha mãe imaginava que era incapaz de gerar filhos. 4 anos depois, eu nasci, o que realizou o sonho do meu pai, que, embora conformado em nunca poder viver a paternidade, por acreditar que minha mãe era estéril, sempre dizia que, se pudesse ser pai, queria ter um casal de filhos. Apesar de vivermos como não ciganos,
A minha mãe nunca abandonou completamente os conhecimentos do seu povo e nos ensinou muitas coisas. Ela tinha sua religiosidade e crenças. Gostava de jogar cartas, ler mãos, confeccionar amuletos, sem mencionar a prática de alguns rituais, além do conhecimento de magia lupina, que era uma tradição de sua casa. Meu pai era ateu e muito cético, mas para agradá-la, a auxiliava e gostava de ouvir as histórias que ela orgulhosamente contava sobre o seu povo. Aos 16 anos, Stefan engravidou uma colega de escola e teve que assumir a sua família. Chegou a viver 3 anos em nossa casa com a sua esposa, mas com a ajuda dos nossos pais, comprou uma propriedade e foi tirando o sustento de sua família. Os sogros dele, que antes o odiava, passaram a amá-lo e admirá-lo. Isso pela maneira como ele tratava sua esposa e os filhos que foram nascendo. Assim como nosso pai, o meu irmão se tornou um marido muito amoroso, companheiro e trabalhador. Não media esforços para dar o melhor à sua família, sendo um viciado em roçar e cuidar de bichos, sem mencionar que passou a ser um filho para os sogros. Como pai, era irrepreensível. Foi quando nosso pai sofreu um acidente de trabalho na companhia elétrica que trabalhava e acabou perdendo a vida. Aquilo foi um grande baque à nossa mãe, que criou um profundo desgosto do lugar onde vivíamos. Por isso, resolveu se mudar para o Mato Grosso do Sul. Na época, Stefan já tinha 23 anos, 5 filhos, a consideração de toda a família do sogro e uma vida no Rio Grande do Sul. Daí, não poderia acompanhar a nossa mãe. Quanto a mim, ainda era solteira e não tinha vínculo de vida com ninguém. Por isso, acompanhei a minha mãe. Assim que recebeu a indenização da empresa e os demais direitos, minha mãe dividiu a quantia ao meio e deu uma parte para o Stefan, e então partimos para o Mato Grosso do Sul. Na época, com 19 anos, eu só pensava em ajudar a minha mãe a superar a perca do meu pai. Como filha, estava arrasada, mas precisava ser forte. Chegamos em um bairro com chácaras, sítios e fazendas. Foi quando a minha mãe comprou uma pequena propriedade onde montamos uma farmácia naturista. Além disso, prestávamos serviços como parteira, benzedeiras e consultas espirituais. Minha mãe me ensinou a fechar a arca de crianças para evitar que morressem, fazer amarrações amorosas, amaldiçoamento, conjurações, ler a sorte através de cartas, espelhos d'água e leituras de mãos, além de me repassar o conhecimento de magia lunar e uma base de magia lupina, sendo que ela estava muito feliz e entusiasmada em poder viver a cultura do seu povo de certa maneira, mesmo sendo uma desagarrada. A princípio, a manipulação de ervas e conhecimento de remédios naturais era o que nos dava mais lucro, mas logo a minha mãe começou a destacar-se no trabalho de parteira. Ela tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora da Conceição, a São Miguel Arcanjo, a Santo Expedito, São Cristóvão e aos anjos lupinos, Suziel, Gatiel, Batiel, Caliel e Luciel. Daí, era muito confiante em tudo o que fazia. Ela tinha um imenso altar em seu quarto, destinado à devoção, rezas, benzimentos e orações fervorosas, onde as velas viviam acesas dias e noites. As oferendas eram constantes. Além disso, tinha inspiração por sonhos e visualizações de auras, o que era considerado algo raro na espiritualidade cigana. Devido a isso, ela se orgulhava em só ter partos bem-sucedidos, o que é raro na profissão de parteira. Ela oferecia seus trabalhos aos empregados das propriedades, aos pequenos sitiantes e caseiros de chácaras, uma vez que os grandes fazendeiros se mudavam para a cidade na última semana da gestação de suas mulheres e tinham auxílio médico até que tivessem suas crianças. Certa vez, minha mãe fazia a limpeza da porta da farmácia quando viu se aproximar um jovem casal. Era Leison Fontes Verde e sua esposa, Catarina Medeiros Campos.
Eles eram membros de uma das famílias mais ricas da cidade. Sua propriedade, a Fazenda Fontes Verde, era reconhecida como a mais próspera da região. Essa era toda tocada pelos patriarcas Silvério e Dulce e seus 8 filhos, todos casados e já pais de família, além de vários empregados. O que chamava atenção na família Fontes Verde era que, diferente da maioria dos grandes fazendeiros, eles eram simples e muito esforçados, além de unidos e todos se darem muito bem. Seus empregados não reclamavam de nada e comentavam que os seus patrões, embora discretos, se mobilizavam para ajudar qualquer dos empregados em caso de necessidade. Era a única fazenda que concordou com a instalação de uma escola e um posto de saúde nas suas terras. Assim, os empregados da colônia podiam ter acesso à saúde e à educação. Pois bem, Aleison era filho caçula do casal Silvério e Dulce, e foi o último a construir família. Sua esposa era filha de um sitiante do bairro e o casal vivia sua primeira gestação. Minha mãe percebeu que a jovem mulher não estava se sentindo bem e tratou de oferecer um banquinho de madeira para ela se assentar. Ao que parecia, ela havia tido uma vertigem e logo o mal-estar passaria. Aleison agradeceu a prontificação da minha mãe em ajudá-los e foi quando ela realmente fixou o olhar nele. Ele era um homem lindo de tirar o fôlego de qualquer mulher e afins. Mas o que minha mãe reparou nele foi a sua aura lupina. No ato, ela viu que ele era um lobisomem e pôde comprovar que os boatos de avistamento e audições de uivos do temido bicho, que tanto dividia as opiniões dos moradores do local, era mais pura verdade. Pelo conhecimento que tinha de seres lupinos, minha mãe poderia arriscar que toda a família Fontes Verde era lupina. E pelo jeito, Aleilson era um lupino de sina ativada e no auge das transformações. Segundo a minha mãe, a aura dele era muito intensa, sem mencionar sua presença imponente e fascinante de macho vigoroso. Naquele momento, ela voltou-se a Catarina e notou que a mesma já estava com uma gestação bem avançada e refletindo uma aura lupina, contudo, apenas na região da barriga. Minha mãe voltou-se ao Aleilson e quis saber se a sua jovem esposa sabia o que ele era. Ele a fitou surpreso e perguntou do que ela estava falando. Diante disso, minha mãe alegou que era uma cigana com conhecimento de magia lupina e que ele poderia enganar os olhos de quase todos, mas não os dela. Ela via claramente a sua aura, sabia que ele era um lobisomem meio-sangue e no auge da sua força e vitalidade. Aleilson não gostou de ela o ter confrontado e alegou que ela só poderia estar de brincadeira e que só se aproximou da farmácia por ela ter oferecido ajuda, mas se soubesse que ela queria tirar uma onda da cara dele, tomaria sua esposa nos braços e a levaria para a caminhonete deles, estacionada na pracinha. Minha mãe não se intimidou e alegou que, como cigana, conhecedora de magia lupina, ela era obrigada a ajudar qualquer ser lupino, mesmo que ele fosse um cabeça duro e desconfiado, até mesmo para continuar tendo ajuda e favores dos seus anjos lupinos. Aleilson, no entanto, não quis saber da conversa e alegou que era melhor ela parar com as suas historinhas. Chegou a dar dinheiro para minha mãe, reforçando que não a contratou para qualquer consulta. Porém, não custava nada pagar pelo silêncio de uma cigana biruta e caduca, uma vez que sabia que todo cigano não poderia rejeitar dinheiro oferecido, e com isso ela deixaria de importuná-lo. Ainda assim, minha mãe avisou que a aura do bebê era muito intensa e que a esposa dele precisava de acompanhamento. Aleilson fez pouco caso, e assim que a mulher recuperou os sentidos e as forças, agradeceu a minha mãe e partiu com a esposa, o quanto antes. Eu estava dentro da farmácia, não conseguia ouvir o que elas diziam, mas estava fascinada com a beleza daquele homem. Ele se vestia como a maioria dos homens daquele lugar, calça jeans, camisa de botões, bota, chapéu. Entretanto, tinha uma presença forte e atributos físicos perturbadores. Assim que regressou à farmácia,
minha mãe comentou que se deparou com a situação bem preocupante. Foi então que me deixou a par do que estava acontecendo. Cheguei a dizer que talvez a ela tivesse se enganado. Entretanto, ela me insistiu que não, e que se eu me dedicasse mais ao conhecimento de magia lupina, poderia ter visualizado a imponente aura daquele sujeitinho teimoso e do ventre da sua esposa. 15 dias depois, estávamos recolhidas em nossa casa, ao lado da farmácia. Era por volta de 2 da madrugada, quando a caminhonete de Aleilson buzinou, e logo depois ele bateu na nossa porta, agoniado. Minha mãe se levantou e foi atender. Ele estava desesperado. Sua esposa passara o dia todo sentindo dor. Para piorar, por causa do temporal, a estrada principal da cidade estava intrafegável e o médico não conseguia entrar no bairro. Até a parteira contratada para auxiliar a Catarina havia ido atender uma mulher no povoado vizinho e agora estava ilhada pelo transbordar de um rio. Minha mãe perguntou o motivo dele não a ter procurado antes, ao que ele informou que ficou relutante devido ao desagrado ao conhecê-la e que não sabia se ela iria o atender, mas que agora via que o negócio estava mais sério do que se pensava. Minha mãe pediu para que ele aguardasse um pouco e foi pegar suas coisas. Ela só pediu que eu cuidasse de tudo e me disse que não tinha horas para voltar. Enquanto a minha mãe foi pegar o que precisava, foi impossível não reparar na beleza daquele homem. Porém, procurei desviar o olhar, me apegando às lembranças de que ele era casado e que talvez a minha fascinação por ele pudesse representar um agouro da morte à sua esposa. Diante disso, supliquei a misericórdia de Deus na minha vida e na vida da esposa dele e o perdão dos anjos lupinos. Logo eles se foram. Ao chegar à fazenda Fontes Verde, minha mãe se deparou com a Catarina já sem forças, chorosa e desesperançosa. Na verdade, a casa estava lotada de parentes e mais parecia um velório. Minha mãe pediu para que não ficasse no quarto apenas uma empregada à sua disposição e que as demais mulheres tagarelas e agorentas aguardassem lá fora. Assim que examinou a Catarina, ela comentou que já havia se deparado com casos muito piores e que nunca interveio em um parto mal sucedido e que não seria diferente com ela. Avisou que seu parto não era de cama e ela, se agachasse, poderia encontrar forças. A convenceu a entrar numa banheira com água morna, fez algumas orações e clamou a ajuda dos guias espirituais. Mandou chamar Aleilson e o convenceu a tomar um banho e a entrar na banheira com a mulher para apoiá-la fisicamente e emocionalmente. Diante disso, mesmo esgotada, Catarina criou ânimo. Por fim, minha mãe, utilizando várias estratégias, conseguiu que ela expelisse o bebê. O menino forte, sadio e com uma aura lupina intensa como a do pai. A auxiliar ajudava a preparar a criança, que já nasceu chorando, mostrando que tinha uma força admirável e um apetite voraz para a vida. O casal emocionado chorava comemorando. Porém, as dores intensas voltaram. Minha mãe ficou até surpresa, já que esperava a expulsão da placenta fosse mais calma. Contudo, para surpresa de todos, do corpo da mãe despontou um segundo bebê, outro menino forte e vigoroso, que assim como o irmão, rompeu o silêncio do quarto. Esse trouxe consigo a placenta e os restos de parto, indicando o fim de todo o processo. Diante disso, a jovem mãe desfaleceu exausta. Imediatamente foi feita a limpeza do ambiente e a jovem mãe foi preparada por ela e pelo esposo para descansar na cama. Aleilson estava num misto de euforia e preocupação com a esposa. Minha mãe a examinou e tranquilizou, alegando que ora ela estava bem e que desfaleceu pelo cansaço. Os recém-nascidos foram amamentados e, pelo jeito, eram bem sadios e famintos, pois mamaram com vontade, mesmo estando com a mãe desfalecida. A família perplexa comemorou a chegada dos gêmeos, mas a minha mãe estava inquieta pelo estado da Catarina. Ela chamou para conversar
e o Aleilson de inconsequente, mencionando que uma gravidez gemelar lupina para uma mãe sem sangue lupino era algo muito perigoso. Aleilson comentou que a sua família não acreditava naquilo e que todos os seus irmãos foram pais de muitos filhos com mulheres não lupinas e que nenhum delas tiveram qualquer problema nisso. A minha mãe o mandou prestar atenção em suas palavras e perguntou quantas delas tiveram gêmeos e, pior, 2 meninos. Ele pareceu perdido, contudo, agradeceu a preocupação e foi logo anunciado que iria pagar pelos seus serviços e que mandaria um dos empregados a deixar em casa. Porém, a minha mãe alegou que ficaria na casa dele acompanhando sua esposa até ter certeza que ela não se tornaria uma lupina louca. Aleilson ficou pasmo com a insinuação levantada pela minha mãe e perguntou o porquê dela não gostar dele e viver inventando histórias. Mas assim que souberam do nascimento de gêmeos, os pais dele chegaram preocupados. O pai dele revelou já ter conhecimento de casos assim, o que deixou Aleilson apreensivo. Quando despertou por volta das 9 da manhã, Catarina não queria se desgrudar dos filhos. Estava muito feliz e agradecida. Porém, a minha mãe percebeu pela primeira vez uma aura a envolvendo. Esta aura escura, diferente da aura dourada do esposo e dos filhos dela, como se não bastasse, um cheiro de enxofre e um olhar meio em transe. Minha mãe chamou Aleilson e o velho Silvério e disse que, pelo jeito, Catarina sofreria a transformação lupina que tanto ela suspeitava. Aleilson empalideceu e perguntou se não tinha jeito de mudar aquilo. Contudo, minha mãe foi curta e grossa e avisou que as crianças deveriam ser afastadas dela e que uma lupina deveria ficar no quarto, pois lupinas loucas só atacavam machos, bebês e pessoas não lupinas. Diante disso, minha mãe lamentou, mas disse que não ficaria mais ali e recomendou que ela fizesse os empregados manterem distância. No final da tarde, espalhou-se o comentário da Catarina ter falecido. Na verdade, ela se tornou uma lupina louca, e Aleilson, muito triste e revoltado, não teve coragem de eliminá-la. Então, a amarrou e a levou para a mata, o afastando possível, onde a soltou. Enquanto isso, seus irmãos providenciaram um caixão, uma cova e um velório de caixão fechado. A desculpa era que estava cumprindo a última vontade de Catarina, que era de não ser mais vista por ninguém caso falecesse. Para todos os demais, ela teria morrido de hemorragia pós-parto. Desolados, os pais delas compareceram ao velório, onde choravam dolorosamente a perca da filha, enquanto o marido permanecia no quarto totalmente desolado, se culpando em sequer ter cogitado que a gestação pudesse ser gemelar e não ter se atentado à crença da lupina louca. Aleilson não quis comparecer ao sepultamento simbólico da Catarina. O caixão foi enterrado na propriedade dos Fonte Verde. Entretanto, surpreendentemente, aquilo foi apenas o começo da desgraça dos Fonte Verde. Se você chegou até aqui e gostou desse relato, peço a você que visite o nosso canal, o Você Acredita. O link está na descrição. E continue acompanhando o Elite Oculta para a parte 2 desse relato. Muito obrigado e boa noite.